Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Israel já mencionou, 2 anos atrás eu tive no evento da Comoceb, lá em Anápolis, no CTCeb, mas tinha bem menos gente. A gente não podia reunir muitos, né? Mas naquela época eu estava com um tema, um assunto que estava borbulhando no meu coração. Estava falando e pregando e estudando mais acerca de Pedro e de como na sua vida ele, no início do ministério, ao lado de Jesus, Pedro deu muita bola fora, né? Falou muita coisa que não devia, às vezes acertava, mas no momento seguinte dava uma fora, fazia um golaço, depois fazia contra. Pedro é bem desse tipo assim. E aí quando ele escreve cartas, ele escreve 2 cartas que tocam em temas que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Quem esteve naquele evento da Comoceb e ouviu então pregar mensagens que depois fizeram parte desse livro aqui, Pedras Vivas, que tem ali na livraria. Esse é um livro da editora Monergismo, que fala sobre crescimento espiritual, só que pegando a vida e as cartas de Pedro, falando sobre como Pedro primeiro é apresentado como alguém que tropeça com frequência. Às vezes ele não tropeça, ele só não sabe, ele é ignorante, mas ele vai aprender com o Senhor Jesus e ele cresce e se torna o líder maduro que vai escrever 2 das cartas do Novo Testamento para o nosso crescimento. Então, ele termina a 2ª carta dele dizendo: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro então se importa com o nosso crescimento espiritual. Então, se você não estava 2 anos atrás, de repente você pode pegar um gostinho das palestras que foram faladas lá nesse livro aqui. Aqui tem bem mais do que foi dito lá, né? Mas as palestras daquele evento estão aqui. Então quem tiver interesse, Pedras Vivas, o pessoal da livraria lá diz que tem cópias para vários de vocês. Feita a propaganda, agora vamos para a parte que interessa, não é? Mas eu já tenho que começar frustrando você para ver se a expectativa sua cai lá embaixo e de repente eu tenho a chance de mudar a sua maneira de pensar em algumas coisas. Como é que eu quero começar te frustrando? Eu não vou pregar, e essa para mim é uma das coisas mais frustrantes. Eu gosto de ser professor, eu sou professor, eu dou aulas com frequência, mas pregar no sentido de expor um texto sagrado é uma das coisas mais sublimes que a gente pode fazer. Eu sei que o pastor Diego fez isso nas palestras dele, nós trocamos mensagens e compartilhamos. Então, ele lançou o fundamento bíblico sobre coisas que eu vou falar de maneira muito mais específica. E na palestra de hoje, embora eu vá usar as escrituras, eu não vou fazer uma exposição de um texto. Então, essa é a parte que me frustra. Não é que seja errado fazer isso, mas tem uma coisa muito gostosa de ouvir um texto e dizer: uau, tinha tanta coisa nesse texto, né? Mas eu acho que o tema do qual eu vou tratar é necessário, ele é em alguma medida até urgente. Para uma mocidade da ICEB que tem desejo de transformar o seu ambiente por meio da igreja local, esse é o tema do encontro, eu acho que esse assunto do qual eu vou tratar é necessário. Então, o meu desejo, hoje e amanhã, eu tenho a oportunidade de trazer 2 palestras a vocês, é falar sobre algo que tem abraçado a nossa sociedade como um todo. Eu quero falar de um termo, eu vou usar outros termos aqui, mas eu quero falar especialmente do conceito de justiça social. Sobre como as pessoas têm buscado promover mais e mais justiça na sociedade através de linguagens e propostas diferentes, e eu espero que isso seja visto à luz das Escrituras. Então, o meu projeto hoje e amanhã é falar com vocês, mas de 2 maneiras diferentes. Hoje eu vou explicar, hoje eu vou tentar destrinchar, hoje eu vou tentar
investigar o que é esse movimento de justiça social, que é um termo que engloba várias preocupações da nossa sociedade, que tem cativado o interesse de muitos cristãos. Afinal de contas, toca em questões com as quais a gente sempre esteve preocupado. Como eu falei, o tema do congresso tem a ver com transformação real, transformação não só de vida, mas do ambiente onde você está. E a gente gosta quando pessoas falam sobre a importância de praticar a justiça, de se preocupar com o bem da comunidade, de amar não de língua, mas de fato e de verdade. A Escritura fala dessas coisas. Então, quando alguém vem e apresenta algo que se assemelha a isso, pelo menos num primeiro momento, isso chama muito a nossa atenção. Então, o meu desejo é vasculhar um pouco dessas preocupações sociais de hoje e para a gente analisar esse movimento à luz das Sagradas Escrituras. E eu vou mostrar para vocês como o que existe de verdadeiro e o que eu acho que é questionável. Amanhã nós vamos investigar um pouco mais as Escrituras. Amanhã eu vou me deter mais em um texto, para a gente construir uma visão de justiça que deva ser praticado no âmbito comunitário. Então, fazendo conexão com aquilo que o pastor Diego falou nas 3 palestras dele, ele lançou o fundamento sobre o que é a missão, o desgaste relacionado à missão, não é? E como é que a gente operaciona isso. E eu vou pegar uma fatia pequena daquilo que ele falou e dizer assim: e como é que a gente fala do papel da igreja à luz do que a sociedade tem dito sobre justiça social, tá bom? Então, essa é a minha proposta ao estar aqui com vocês. Para quem não está muito familiarizado, eu vou explicar de maneira bem simples o que é esse movimento. Escritores têm observado já há algum tempo que existe uma ideologia abrangente que tem se tornado defensora de compromissos como igualdade, diversidade, inclusão. A gente ouve muito essa palavra na sociedade, não é? Mas não só em questões econômicas, como por exemplo os pais e os nossos avós ouviram há 30, 40, 50 anos atrás. Hoje em dia isso tem sido aplicado para questões de raça, de gênero, de orientação sexual e até de aparência física. Então, essa ideologia, ela tem nomes diferentes. Os acadêmicos gostam de se referir a ela como teoria crítica. Às vezes falam de política identitária. Você já ouviu termos desse tipo, porque ele rola bastante nas conversas, principalmente perto de eleição. Ou de interseccionalidade. Mas eu vou deixar esses nomes chiques e difíceis de lado e a gente vai falar do termo que parece que colou mais, que é justiça social. Essa ideologia tem impactado a nossa cultura de tal forma que ela mexe com muita coisa. Eu vou dar exemplos rápidos aqui. Ela tem impactado a maneira como as nossas empresas elas são estruturadas. Por exemplo, as grandes corporações no mundo do business, né? Eles já têm se preocupado em instituir cargos voltados para diversidade e inclusão. Tem diretor de diversidade e inclusão nas grandes empresas. Tá? Então isso tem mexido com gente grande a ponto de não poder deixar isso de lado. Tem influenciado, por exemplo, o debate acadêmico universitário, de tal forma que certas coisas são vistas como ilícitas. Olha que interessante, a universidade costumava ser o lugar onde você podia conversar ideias, inclusive ideias um pouco estranhas e chocantes para a sociedade, mas hoje não mais. O debate acadêmico tem sido cerceado e alguns professores que às vezes pisam no tomate na hora de fazer uma publicação acabam sendo penalizados porque se posicionaram contra uma determinada ideologia. Até os famosos acabam sofrendo as consequências disso na chamada cultura do cancelamento. Quantos não são aqueles que perdem seguidores, tem que voltar atrás, dizer não é bem isso que eu quis falar, e aí alguém acha o vídeo de uma piada que o cara fez há 12 anos atrás, e alguém diz que é absurdo, olha só como ele era racista, como ele era contra, né, o movimento LGBT, ou coisa do tipo. Então, assim, até os famosos vivem andando em ovos, pisando sobre ovos, porque eles não podem ferir esse código de ética novo que tem imperado na nossa sociedade.
E isso também tem adentrado as igrejas. E é por isso que eu quero então entender um pouquinho mais esse movimento de forma resumida. E eu vou começar com a maneira como esse movimento enxerga a sociedade. Tá? Então, meu primeiro ponto é dizer assim, como é que esse movimento descreve a sociedade? Tá? E eu vou sugerir que ele tem uma nova percepção da sociedade. Eu começo falando que, para esse pessoal, a sociedade fragmentada não pode ser aceita. Então, olha o primeiro subponto aqui. Uma sociedade fragmentada não pode ser aceita. Nós somos uma geração bastante preocupada com preconceito, com inclusão social. Presta atenção. Nossos pais hoje não pode mais dar risada, davam risada de bullying. Mas a nossa geração, ela fala sério disso. Porque isso é uma coisa que dá processo e pesado, não é? Por quê? Porque é uma geração preocupada com inclusão social. Ela é uma geração preocupada tentando conscientizar as pessoas de que existem grupos na nossa sociedade que são marginalizados. Se a gente está falando de raça, então muitas vezes a pauta vai ser como é que os negros têm sido desprezados. Se a discussão é sobre posição social, como é que os pobres têm sido marginalizados. Se a discussão é sobre limitação funcional, vai falar sobre o deficiente físico ou cognitivo. Se a discussão é sobre religião, olha como o muçulmano é desprezado no mundo ocidental. Ou se é opção sexual, fala-se de diferentes grupos dentro da bandeira LGBT. Veja, quando eu estou falando de preocupação com incluir as pessoas e não desprezá-las, eu não posso dizer que isso é antibíblico. Eu creio que isso é um eco da criação. Como assim, pastor? É um eco da criação no sentido de que é como se nós tivéssemos saudade de um tempo no qual não havia fragmentação. Saudade do Éden, em que as pessoas se uniam e se tornavam uma só carne. É interessante que as pessoas podem não ser cristãs, mas elas têm saudade de alguma coisa que Deus colocou na criação. E é verdade isso. Elas têm vontade de vivenciar um mundo que elas nunca viram, mas que reflete uma sede, um anseio normal de quem foi feito para viver pacificamente e amorosamente na sociedade. Então, por mais que o anseio seja criacional, eu estou dizendo que isso é bom, que isso não é ruim, é um anseio próprio de como Deus nos fez. Ainda assim, a gente precisa lembrar que esse discurso de combate à segregação, ele só vale em certos contextos. Por exemplo, você não vê essa conversa em países muçulmanos. No Ocidente isso predomina, mas em nenhum país muçulmano há discussão sobre inclusão desses grupos, não é? E nós estamos falando de uma porção razoável desse mundo. E é direcionado a grupos específicos que querem mais espaço e validação. Pode ser o muçulmano no Ocidente, ou o homossexual. Quer dizer, se a discussão é a linguagem inclusiva, todo mundo se preocupa com bandeira LGBT. Ninguém se preocupa com quem tem dislexia, vai ter mais dificuldade de entender todos, todas e todes. É verdade, você já prestou atenção? O disléxico se lascou, porque agora complicou mais, né? Mas ninguém tem uma preocupação em incluí-lo, entende? É seletivo, presta atenção, é seletivo. Bem, como é que eles percebem os problemas ao nosso redor? Há uma sensibilidade, uma indignação para com os excluídos. Uma sensibilidade, esse é o segundo subponto. Uma sensibilidade, uma indignação para com os excluídos. É claro que nesse mundo secularizado eles não falam de pecado, essa é uma linguagem religiosa. E nem falam de imoralidade, porque falar de imoralidade é muito assim antiquado. Porém, eles falam de sensibilidade para com injustiças. É engraçado como a ética ganha um contorno emocional. Você tem sensibilidades aguçadas, não é? Os vários males sociais, e você já ouviu palavras como patriarcado, supremacia branca, imperialismo, heteronormatividade, gordofobia, tem de tudo, né? Mas essas palavras, esses termos, têm sido usados como prova de que a sociedade é estruturada a partir de sistemas de poder e privilégio. Só algumas pessoas é que têm privilégios, é que exercem o poder. É por isso que a gente vive num tempo
estranho, é verdade, mas em que acusar o criminoso, questionar a redistribuição de terras, apontar elementos violentos na religião muçulmana, chamar a homossexualidade de imoral, todas essas coisas não entram no direito de opinião. Não é interessante? A defesa de direito de opinião, ela é muito recente e foi bastante usada, inclusive por certos grupos, para que tivessem oportunidade de falar. Hoje, no entanto, essas coisas não são incluídas no direito de opinião. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão mais e mais impacientes para dialogar com o contrário. Para elas, esse tipo de opinião expressa linguagem opressiva e discriminatória. Então, olha que interessante. Antigamente, como é que as pessoas secularizadas se opunham ao pensamento cristão sobre ética, não é? Eles diziam que isso era irracional. Na época da modernidade, a gente chamava isso de irracional, isso não está na razão. Mas hoje em dia, a argumentação é vista como, toda argumentação é vista como uma artimanha dos privilegiados de manter o seu privilégio. É como se fosse discursos de poder. Você está falando assim porque você é privilegiada, nunca nasceu na comunidade como eu e tal. Então, é discursos de poder. É assim que a coisa tem sido tratada. É por isso que a gente ouve popularmente que alguns de vocês não têm lugar de fala. É uma expressão popular, que engloba bem o que isso significa. Você não tem lugar de fala. Isto é, você não pode ter oportunidade para falar. Não é um espaço de diálogo. Você perdeu o lugar de fala. E qual é a proposta deles para resolver essa sociedade tão fragmentada? Bem, algumas palavras chamam a minha atenção. Eles falam de revolução para atingir o ideal social. Isto é, quando você está falando de inclusão social, quando você está falando de direitos iguais, quando isso está em jogo, até a violência tem sido validada. Pessoas não acham tão errado quando a causa é justa. O objetivo é a emancipação das minorias por meio do ataque ao poder e à supremacia do grupo dominante. Esse tipo de linguagem a gente já ouve há algum tempo, só que agora tem sido utilizado nessas esferas distintas. Tá? Então, entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Como é assumido que brancos oprimiram negros, homens oprimiram mulheres, cristãos oprimiram muçulmanos e heterossexuais oprimiram homossexuais, o que a gente faz agora? A gente promove reparação. Essa é uma das palavras mais caras para esse movimento. Reparação é quando você tenta restituir por falhas dos seus antepassados. E tudo isso é uma proposta de redenção. Rumo ao quê? A um novo modelo de sociedade. Um novo modelo de sociedade. Até nas eleições à presidência no ano passado, uma das coisas que chamou a minha atenção é que corrupção não deixou de ser importante. Corrupção sempre vai ser um tema de debates. Tanto é que quando você está tentando debater e desmoralizar o candidato, você vai tentar mostrar que o outro tem razão para se envergonhar. Um tenta incriminar o outro, né, de qualquer coisa. Porém, o que me surpreendeu é como, comparado com eleições há 10, 15 anos atrás, ou mais ou menos uma geração anterior, o tema corrupção perdeu a sua força. Ele não é mais assim a bola da vez. É mais importante nós discutirmos o que um pastor chamou de marcos civilizatórios. Marcos civilizatórios, olha que bonito. A ideia de modelo da sociedade, uma sociedade em que o negro não seja visto imediatamente como suspeito de um crime, que haja mais saúde pública que certamente evitaria tantas vítimas do Covid. Uma sociedade que abandone a estratificação onde homem vale mais que mulher, hétero vale mais que gay, magro vale mais do que gordo, branco vale mais que preto, rico vale mais que pobre. Onde o ensino superior esteja disponível a todos, não apenas cursos técnicos. Onde o cristianismo pare de ser preconceituoso e pessoas parem de falar que menino veste azul e menina veste rosa. Isso passou a ser a bandeira que ganhou força em vários círculos sociais. E por que eu estou
chamando a sua atenção disso? Porque há 10 anos atrás ninguém faria esse discurso. Há 10 anos atrás, eu não estou falando de 50, 100, 200. Há 10 anos atrás, ninguém faria esse discurso. Tá? Então nós estamos falando de uma coisa que mudou em uma geração. Impressionante isso. Essa proposta de sociedade sem estratificação é colocada por alguns pastores como sendo o alvo do evangelho integral, quando ele não diferencia do anseio secularista de uma sociedade construída por humanistas. O que eu estou tentando colocar para vocês no começo dessa palestra é o seguinte: o movimento de justiça social, eles têm uma cosmovisão. Eu falei que eles têm ecos da criação, isto é, eles têm desejo de uma sociedade sem estratificação, sem segregação. Eles passam a perceber a queda como sendo uma indignação para com os excluídos. Eles têm propostas de redenção como revolução, reparação. E eles anseiam chegar a uma utopia, um novo modelo de sociedade. A gente chama isso de criação, queda, redenção e consumação. Isto é, a proposta de justiça social tem uma cosmovisão, tem uma maneira de olhar o mundo e a sociedade. A gente está acostumado a falar de cosmovisões a outras filosofias, mas não é muita gente que tem falado sobre essas agendas como tendo uma cosmovisão. Mas primeiro eu quero chamar a sua atenção para a maneira como ela vê o mundo, para a maneira como ela enxerga a sociedade ao nosso redor. Então eu quero aqui chamar a sua atenção para essa cosmovisão que é alternativa à cosmovisão bíblica, mas cativa cristãos. Por quê? Porque ela tem elementos de verdade. E aqui eu quero entrar no meu segundo ponto da palestra, que é dizer assim: por que que essa proposta que eu levantei aqui tem cativado algumas pessoas? Por que que alguns evangélicos têm abraçado essa cosmovisão? Sabe, a gente vê muitos crentes que se tornam simpáticos às coisas que eu falei acima. Talvez alguns de vocês estão pensando assim: que absurdo, pastor, e tem crente que crê nessas coisas mesmo? E aí outros de vocês digam assim: peraí, que cristianismo é o seu, que aceita preconceito e segregação? Engraçado, porque a gente vive num tempo de reações bem polarizadas. E eu não duvido se o que eu estou falando aqui gere em alguns de vocês aquele tipo de sensação: é isso mesmo, pastor, fala e arrebenta, tem gente que precisa ouvir. E outros de vocês dizendo assim: que absurdo, quem é que convidou esse cara? Vivemos numa sociedade tão polarizada que a gente tende a enxergar dessa forma, não é? Porém, há certas coisas que eu quero destacar aqui, que é o seguinte: alguns de nós não enxergam algumas verdades nessa proposta, e por que ela é tão cativante. E outros enxergam verdades demais, o que me preocupa, porque não tem discernimento bíblico. Então, eu quero mostrar como a geração mais nova, que se preocupa com pobreza, com cavar poços, com tráfico sexual, como outras gerações não fizeram, e isso não é ruim em si, como ela tem sido cativada. E eu repito, para que você entenda o meu intento: eu estou num congresso, num acampamento que está falando sobre transformação real. Faz todo sentido falar de justiça social e transformação da sociedade. É o que faz muitos olhinhos brilharem. Porque se a gente vem com aquela vontade de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para um Brasil melhor, para um mundo melhor, então isso parece que cai como uma luva, tá? A gente tem vontade de transformar a sociedade, principalmente quando a gente é jovem. Eu fui capelão numa universidade durante uns anos. O discurso que eu mais ouvia em formatura é: vocês podem mudar este Brasil. Eu fico pensando se o Paraninfo que falou isso ouviu isso quando ele era estudante, porque a geração dele não mudou o Brasil. Vai de mal a pior. Mas ele diz isso para a turma que ele ensinou, entendeu? Está lá o Paraninfo dizer: vocês podem fazer a diferença. E a moçada sai com aquela vontade de mudar o mundo. Levam 5 anos no mercado de trabalho, aí você começa a ter frustração, aí você entra no esquema. Mas no começo você está pilhado, né? Então, perceba, principalmente para a geração mais jovem,
que tem vontade de fazer coisas e é empolgado com certas ideias, essas ideologias, elas encontram guarida, elas parecem que encaixam em alguns dos nossos anseios. Vamos lá, existem elementos de verdade? Claro que existem. Por exemplo, é fato que toda a polarização de nossa sociedade, que não seja baseado em santidade, porque a gente polariza quando algo é pecaminoso, ela deve ser lamentada. O ódio racial e étnico, o desdém para com deficientes e portadores de outros fatores limitadores, o sentimento de superioridade sexual e cultural, todos esses são pecados deploráveis que a gente tem que combater no nosso meio. Destratar as pessoas como se elas não fossem imagem e semelhança de Deus é contrário à nossa fé. Não importa a ideologia que o outro sustenta, se ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, eu preciso tratá-lo como alguém que espelha Deus de alguma forma, ainda que eu não esteja vendo tão bem Deus ali. Mas porque a Escritura assim o diz. Tratamento descaridoso não se justifica, mesmo que você tenha recebido uma herança de preconceito em casa, mesmo que você discorde da religião ou da opção sexual daquela pessoa. Também é verdade que a gente deve socorrer os necessitados, tá? É verdade. Sejam necessidades materiais ou emocionais. E como cidadãos nós devemos procurar promover uma sociedade a mais justa possível. Nós cremos que todo ser humano tenha direitos, por exemplo, direito a respeito, direito à vida, direito à família ou a pertencimento, direito à propriedade, direito à reputação, não foram coisas inventadas, estão lá nos 10 mandamentos. É por isso que você tem: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está lá, Deus colocou na palavra dele. Nós acreditamos que tais direitos devem ser resguardados com equidade. Então, ainda que a Escritura nos ensine uma igualdade de direitos, homem e mulher como imagem de Deus, e um certo freio dos efeitos das desigualdades sociais na história do povo, a gente não deve esperar, por exemplo, uma igualdade de resultados. É aí que o elemento de verdade começa a se confundir com elementos de erro. Nós cremos que seres humanos são iguais? Sim. Significa que deviam ter resultados iguais, de esforços diferentes? Não. Nem biblicamente era assim. As pessoas tinham resultados diferentes por causa de suas más escolhas. Em outros casos, por causa de heranças. Deus promovia maneiras de suavizar um pouco disso, mas não eliminava isso nem no povo de Israel. A igreja não pode fechar os olhos para essas questões. E por isso que eu estou proferindo essa palestra. O que eu quero dizer é, a gente precisa falar sobre isso. Elas são realidades que têm elementos de verdade. Porém, e aqui vem um ponto importante, uma verdade importante no meu segundo ponto. Esses momentos de verdade não são o Evangelho. Não são a boa nova de salvação. Deixa eu explicar por que não são o Evangelho. Grande parte da nossa empolgação com essas coisas é conduzida por gente que tem uma leitura horizontalizada do Evangelho de Jesus. É como se o Evangelho fosse muito mais sobre mudar a sociedade antes do que sobre mudanças de vida numa sociedade estragada. Então tem mais a ver com o nosso impacto do que com a transformação que Deus opera em nós. Perceba, gente que fala muito disso como sendo bíblico, assume que Israel tinha o dever de compartilhar a terra. O caso lá de ano de jubileu e devolver a terra para quem tinha perdido e tal. Mas pegar essa passagem e falar que nós temos que ajudar nações que têm dívidas externas, tem sido aplicações em alguns livros cristãos para tentar propor ou passar uma visão política como sendo verdade bíblica. E eu acho que essa confusão é muito ruim. Muito ruim. Então, eu me surpreendi quando eu li alguns críticos dizendo que o que a justiça social tem proposto parece uma religião, parece um novo evangelho. Até os críticos têm percebido isso.
E eu estou então preocupado com isso, não é? Um autor chamado Erwin Lutzer acha justa, olha só como isso influencia a gente. Um autor bom em vários aspectos, mas nesse ponto eu acho que ele escorregou no tomate, não é? Ele pisou na bola. Ele acha que alguns negros em seminários têm reclamado como a história da igreja tem sido contada muito do ponto de vista dos brancos europeus, e eles sentem falta de livros escritos por pessoas com quem eles possam se identificar, que descrevam a história do cristianismo a partir da visão negra. E o Erwin Lutzer diz assim: boa ideia, a gente devia ter mais disso mesmo. Qual é o problema desse tipo de anseio? É porque no intuito de ser mais inclusivo e equilibrado, a gente quer contar uma história com um equilíbrio de raças e culturas que não aconteceu na prática. Deus alcançou alguns povos antes do que outros. Seria a mesma coisa que eu contar a história da igreja de 2000 anos a partir da ótica do Brasil. Os primeiros 3/4 do livro vai ser o Brasil em não descoberto, do ano 0 a 1500. Aí eu vou contar a história do cristianismo a partir do quê? Do Brasil. Nós somos um povo alcançado mais tarde, e agora nós fazemos parte dessa igreja mundial, e glória a Deus por isso, mas nós não recebemos essa dádiva séculos e séculos atrás, e avançamos a causa do evangelho desde a época de não sei quando, entendeu? Então, quando as pessoas querem ser mais inclusivos, elas às vezes aceitam propostas que nem combinam com a realidade. Existem textos na Escritura, e agora eu quero usar a Bíblia. Até agora eu falei, mas não mostrei a Escritura. Agora eu quero mostrar para vocês como existem textos da Escritura que são utilizados para supostamente defender o movimento de justiça social, mas a gente precisa olhar com mais cuidado. Vamos olhar para alguns textos. O primeiro que eu quero ler com você é Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Olha só, esse é um texto que fala de amor ao próximo, tá? E ele às vezes é usado para falar de justiça social. Deixa eu explicar por quê. Olha o versículo 9 e 10. Quando também cegares a messe da sua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja, essa ideia de você deixar, né, Levítico 19, versos 9 e 10, de você deixar os cantos da sua plantação para outros colherem, parece ideal para você falar de uma redistribuição de renda ou uma redistribuição de terra, não é? Porém, vamos lá, vamos ser bem honestos. O que o texto está querendo ensinar é o conceito de generosidade que tinha que haver dentro do povo de Israel. Então a ideia de rebuscar, de deixar algo da colheita para os pobres, é muito belo e faz parte da vida cristã já no Antigo Testamento. Mas não era exatamente igual doação na qual você coloca na mão. Você deixava para que eles fossem atrás, você disponibilizava para que as pessoas colhessem o que era necessário para si. A ideia é que eles teriam que trabalhar também, só que não contratados pelos donos da terra. Eles colhiam os frutos para o seu próprio sustento. Então, na estrutura social de Israel, abria-se uma oportunidade generosa de gente trabalhar mesmo não sendo contratada e com isso obter o suficiente para comer, não para vender, não para produzir. O texto continua, versículos 13 e 14, olha que interessante. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o Senhor, temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Esses dois versos dão a impressão assim de que você tem que lutar contra opressões sociais, não é? Mas o que é opressão aqui? A opressão é você fazer o que é injusto, por exemplo, não pagando o salário, que é muito diferente de desigualdade salarial. O texto não está falando que desigualdade salarial é injustiça social. Ele está dizendo, se você retém o pagamento de quem trabalhou e deveria ter ganhado com isso, ele padece, não faça isso.
É por isso que ele fala, paga do jornaleiro, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Isso é opressão. Mas como é que as pessoas têm falado de opressão? Como se eu não tivesse os mesmos direitos e os mesmos ganhos que você, então eu sou oprimido, porque eu sou tratado de forma preconceituosa. Mas não é isso que o texto está dizendo, tá? Ele combate opressão. Opressão não é a injustiça de ter diferentes pagamentos, mas de não pagar o que é devido. O texto continua e esse verso é surpreendente, verso 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Isso aqui para quem é da área de direito, principalmente o pessoal que está na magistratura, não é? Na hora que você vai julgar, não pense que o seu papel social é favorecer o empregado contra o empregador. Isso biblicamente é injustiça. Mas não é interessante que na pauta da vez é uma maneira de você fazer reparação contra os anos de dominação do empregador e do rico oprimindo. O texto fala, não seja injusto, não favoreça nem o pobre, nem o rico. Não favoreça o pobre como se você fosse redentor da sociedade, e não favoreça o rico como se ele fosse te dar coisas como ganho, como recompensa. Não faça isso, seja justo. O texto está falando da importância de um tratamento igualitário, mas não significa que as pessoas têm o mesmo resultado. O pobre continua pobre, ele não ganha uma indenização para poder ter condições de viajar para Disney que nem o rico. Entendeu? Não é esse o objetivo. Ele tem que ser justo, não favorecendo nenhum e nem outro. É isso que a lei de Deus pede aqui. Esse é um dos textos que fala um pouco sobre essa questão de justiça na sociedade. Mas um outro texto, dos mais queridos, é Levítico capítulo 25. A gente não vai ler o texto, eu só vou mencioná-lo. O que é o texto? Porque ele é um pouco longo, eu vou escolher não me estender nele. O ano de jubileu é aquele ano a cada 50, no qual as terras que foram dadas por Deus àquela tribo de Israel, e aquela família herdou aquele pedacinho da tribo. Então digamos que você é da tribo de Efraim, e você é filho do fulano, então você herdou aquele pedacinho que o fulano recebeu quando Israel entrou na terra, e Efraim se estabeleceu naquele lugar. Então aquele pedaço de terra é seu, mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Você se endividou, precisou arrendar suas terras, elas precisaram passar para a mão de outro que está usando e produzindo e se enriquecendo. Quando chegava o ano de número 50, ela tinha que voltar para o uso dele. Às vezes isso resolvia, às vezes não resolvia o seu problema de dívida. É por isso que mesmo em Israel, às vezes você tinha que oferecer o seu serviço como um escravo. Não significava uma escravidão por raça, mas uma escravidão para pagamento de dívida. E você podia inclusive saudá-la. Se alguém da sua família tivesse dinheiro e pagasse sua dívida, estava livre. Ou se você trabalhasse X anos que compensasse a dívida que você tinha, você também estava livre. Não tinha nada a ver com preconceito racial ou social. Tinha a ver com questões econômicas. Mas essa é uma passagem que tem sido muito usada para falar de redistribuição de terra. Porém, não pode ser sobre isso. Por que não pode? Por algumas razões. Presta atenção. Primeiro, nossas propriedades não foram designadas diretamente por Deus, com uma contagem de anos para restituição. Isto é, não foi Deus que deu a sua propriedade para você, e a sua propriedade para você, e a sua para você. E quando é que seria o ano 1 e o ano 50? Como é que a gente conta e faz a redistribuição? Quando é que você faria isso? A regra não se aplica. Outra razão para a gente não adotar esse texto de forma indiscriminada: a nossa economia não se fundamenta em um pedaço de terra fixo, em que tirar a terra de um significa enriquecer um e empobrecer o outro. Essa é uma visão que às vezes tem sido pregada, mas não é verdade que quem fica com a terra é rico e quem perde a terra é pobre. Você já não viu como pessoas que começam startups vendem a sua empresa quando ela fica num bom momento e ela ganha rios de dinheiro para um grandão que comprou? O que vendeu ficou pobre? Não, ele também cresceu em dinheiro. Porque na nossa economia moderna é possível você ganhar numa negociação tanto quem compra quanto quem vende. É uma visão econômica diferente da situação nos dias de Israel. Então, a gente não pode achar aqui que a riqueza significa
tirar de um e ir para o outro como se não fosse criada na nossa economia moderna, tá? E por último, a maioria de nós não somos judeus para sermos beneficiados por um tratamento exclusivo do ano de jubileu. Por exemplo, ano de jubileu só valia para quem era da terra, para quem era estrangeiro não valia. Aí como é que você faz com gente que está ilegal? Com gente que não acertou a documentação? Já pensou se você aplicasse a ferro e fogo? O que ia acontecer? As muitas pessoas que tomaram terra de forma ilícita teriam que perder, porque não estão dentro da lei. Mas ninguém quer esse tipo de aplicação, ela não combina com a proposta da agenda. Entende o que eu quero dizer? Como usar a escritura de maneira indiscriminada é ruim? Agora, pastor, não tem nada que a gente pode aprender de princípios sociais sobre o ano de jubileu? Claro que tem, e eu vou dar alguns exemplos. O ano de jubileu ensina para a gente como a gente tem que dar a oportunidade do pobre prosperar. Ele tem que ter acesso ao capital. Ele tem que ser trabalhado de uma maneira dele ter condições de desenvolver. É por isso que lutar por empregos, lutar por oportunidades de pequenas empresas, faz sentido, a gente tem que favorecer e lutar por essas coisas. Enxergar a propriedade privada como relativa, esse é um conceito revolucionário da Escritura. A gente acredita no direito de propriedade privada? Claro que sim, a Bíblia mostra isso. Mas ela não é sua, só sua e de mais ninguém. A terra é um exemplo disso. O Senhor Deus falou várias vezes para Israel assim, ó, a terra é minha. Como quem diz, você está como mordomo dela. E é por isso que o crente tem que entender, as minhas riquezas não são só minhas. Inclusive, Efésios 4:28 falava assim, aquele que furtava não furtes mais, antes faça o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. O que eu acho fantástico desse texto de Efésios 4, é que ele diz que o dinheiro do seu trabalho, não tem que ser só para a sua família, porque ele foi ganho honesto, ele não é só seu, ele é também de quem está próximo de você e que precisa. Deus deu a você as suas coisas, não porque elas são só suas, mas porque no contexto do Evangelho, no contexto da redenção de Deus, elas são para ser repartidas com outros. Então, existe um paralelo entre Levítico 25 e um texto que o pastor Diego citou no livro de Atos, quando fala que eles tinham tudo em comum. Qual era a ideia? A ideia era de respeito e socorro para com os necessitados na comunidade da fé. Então em Atos, por exemplo, você tem assim, a igreja cresceu, surgiu uma desavença, porque as viúvas dos gentios não estavam sendo servidas. Aí o que eles têm que fazer? Criar diáconos, para ajudar as necessitadas da igreja com questões financeiras. Naquela época não tinha aposentadoria, não tinha previdência, você tem que entender isso. Então elas ficavam desamparadas e estavam sendo devidamente atendidas? Não, precisou criar um corpo administrativo de serviço e socorro para atendê-las, mas onde? Dentro da comunidade da fé. Foi mencionado também como Dorcas socorreu as viúvas que eram dentre as discípulas. Olha que importante, o mesmo acontece em 2 Coríntios 8, Paulo fala sobre Cristo sendo rico se fez pobre por amor de vós. E ele está falando sobre como as igrejas tinham que levantar uma oferta para socorrer outras igrejas necessitadas. O que o Novo Testamento está ensinando para a gente, que já estava presente lá no Antigo, sobre como a igreja tem que ser um lugar onde não existe pessoa em necessidade extrema. Não pode ter, não pode ter. Esse é um lugar onde as pessoas são acolhidas, quando elas realmente fazem parte da igreja, significa que elas se tornaram família, e eu não posso deixar a minha família à míngua. Então o conceito bíblico não é de promover uma sociedade sem desigualdade, embora nós tenhamos um papel na sociedade, e a gente vai falar mais disso mais adiante. Quando o Novo Testamento fala de cuidado de necessitados e dos pobres, ele está pensando principalmente em socorrer os da fé. Um texto interessante para isso está lá em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Jesus falou sobre, você já deve ter ouvido esse texto, sobre dar um copo de água fria. Quem faz isso em nome de Jesus, faz como se estivesse dando ao próprio Jesus. Um copo de água fria, para você pode dizer assim, pastor, mas é a coisa mais sem custo possível. A gente abre a torneira, se necessário for, e um copo, não tem custo nenhum.
Mas tem que lembrar que a região de Israel era uma região muito árida. Então um copo de água fria é significativo, é para uma necessidade real e recorrente numa região tão seca, tão quente, tão árida. Mas olha o que Jesus diz no capítulo 10, versículo 42 de Mateus. Ele fala assim: e quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha a frasezinha no meio do verso: der a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. A ideia é de socorro das necessidades daqueles que fazem parte do povo. Vá com a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 35. Diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha só o designativo aí: a um dos meus pequeninos irmãos. Irmão é uma palavra usada exclusivamente para aqueles que creem em Cristo, aqueles que fazem a sua vontade. Então, esse é um texto que está falando de socorro às necessidades específicas de gente dentro da família da fé. Primeira vez que eu preguei esse texto numa igreja no qual eu trabalhei, há uns anos atrás, um líder chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor tirou um peso das minhas costas. Porque eu sempre li esse texto achando que a gente era pior que espírita. Porque os espíritas fazem um monte dessas coisas, né? E se salvação tem a ver com quanto mais eu faço pelos pobres e necessitados, mais Jesus diz: muito bem, estrelinha no céu para você. Então eu estou lascado. Eles estão na minha frente, ó. Mas o texto não está falando de socorro a outros indistintamente. Você não socorre ninguém mais além de gente da igreja? Não, não é isso que eu estou falando. Mas a Escritura claramente prioriza o fato das pessoas precisarem enxergar a família da fé como um lugar diferente. Imagina se dizem acerca da sua igreja: sabe o que eu ouvi falar? Os pobres lá não têm necessidade. Olha o testemunho. Nossa, mas que Brasil é esse? Que Brasil é esse em que as pessoas lá se preocupam em fazer programação que tanto pobre quanto rico tem acesso? Que Brasil é esse em que as pessoas ricas sentam no banco e assistem as pobres dar aulas rebuscadas de Bíblia para elas? Que Brasil é esse em que nós elegemos não baseado na universidade que ele fez, mas na piedade desse que é simples e às vezes nem terminou o fundamental? Que Brasil é este? Veja, esse é o choque que a Igreja de Cristo tem que promover na nossa sociedade, que é tão estranho. Inclusive, uma das coisas mais bonitas na igreja primitiva é quando pessoas ricas se sentavam para ouvir os seus bispos que eram escravos na sociedade romana. A gente tem registros de histórias de bispos que eram escravos, mas na igreja o dono de escravos sentava e ouvia como seu líder espiritual. Olha que maluco! O Império Romano virava de cabeça para baixo. Ninguém entendia isso. Afinal de contas, que lugar é esse em que escravos são bispos e ricos sentam na cadeira ou arrumam as cadeiras? Então, o que a Escritura coloca acerca de socorro dos necessitados tem a ver com nós promovermos uma comunidade que impressiona, uma comunidade que testifica e que faz as pessoas quererem fazer parte dela, porque lá há um cuidado diferenciado por todos os seus membros. Deixa eu continuar para a minha última parte e eu encerro. Eu quero falar de quais são as premissas desse movimento e por que eu vejo ele como muito danoso. Agora eu vou falar mais negativamente. Olha como ele enxerga a sociedade de forma polarizada. A humanidade dividida em opressores e vítimas. Se um grupo fracassa, a culpa é daqueles que foram bem-sucedidos. A mentalidade é mais ou menos essa.
Se alguém fracassa, se alguém não cresceu, quem é que oprimiu? Quem foi bem sucedido. Se um grupo é pobre, a culpa é dos ricos. A realidade é vista por meio das lentes de poder. Olha que interessante, vou contar aqui, eu já contei essa história antes, eu vou contar sem envergonhar a minha pequenininha, ela não está aqui. Um dia estávamos nós 5 no parque, lá num parque em São Paulo, de bicicleta, e nós passamos na frente de um lugar de policiais, uma espécie de posto policial. E ela estava andando comigo na garupa, e eu falei assim, olha filha, ali onde tem os policiais. Ela falou, ai que medo papai. O que chamou a minha atenção naquele momento? Eu falei, o que está acontecendo que uma menina de 6 anos tem a impressão de que policial tem que botar medo? É uma sociedade na qual eles são vistos como opressores, e não como defensores. Até a minha menina de 6 anos, olhou como se fosse uma coisa a temer. Eu tive que corrigir e ensinar para ela. Eu não tinha percebido que até ela tinha sido influenciada por isso. De que policial é aquela coisa que você fala, oh meu Deus, lá vem polícia. Você só acha bom quando você está naquela vizinhança da pesada e de repente passa uma viatura, você fala, ufa. Mas é só nesses momentos, é para livrar a sua pele. Mas a grande verdade é que a gente vive numa sociedade que faz os policiais serem vistos como detentores do poder que oprimem. Você entende como isso é mais forte do que às vezes a gente se dá conta? Quanto mais fontes de opressão, isso é chamada interseccionalidade, mais você tem direito de fala. Então se você é mulher, negra, pobre, homossexual, você fala o dia inteiro. Não é? É verdade, é porque você tem mais fontes de opressão. Você tem lugar de fala ao cubo, né? Mais vitimizada ela é, mais lugar de fala ela tem. Então, perceba como nessa sociedade, inclusive a visão de grupo sufoca a nossa individualidade. Olha que interessante. Se você nasceu branco, então você é rotulado como opressor, independente do seu caráter ou conduta pessoal. Perceba como a individualidade perde o seu lugar. A ideia é assim, ó, você é estudado, aí você encontra um bom emprego. Aí você começa a ganhar uma quantidade boa, e você fala que legal. Aí alguém fala assim, você sabia que você faz parte dos 5% da população brasileira? E que os outros 95% não ganham o que você ganha? Aí você se sente o pior, né? Por quê? Porque é como se você recebesse uma carga de culpa. Você ganha o que só outros 4% da população brasileira ganha. E você tem que sentir senso de culpa. De que os outros não tiveram as mesmas oportunidades que você. E veja, esse senso de culpa independe de você ser uma pessoa que ajuda ou não outras pessoas. É só pelo fato de você ter chegado lá. O grupo acaba definindo quem você é como indivíduo. E as pessoas não fazem diferença. Os grupos, eles têm alguma influência sobre nós, mas eles não definem quem nós somos. Nós temos gente má e gente generosa em qualquer grupo na sociedade. E a gente não pode qualificar alguém pelo grupo no qual ela está inserida. Olha como esse movimento, ele promove a ideia de hostilidade, de ressentimento, de reivindicação de direitos. Quando você ouve o tempo todo assim, ó, você tem direitos, você foi oprimido, o que isso causa nas pessoas? Gera um senso de autocomiseração. Eu começo a ter dó de mim mesmo. Começo a dizer isso mesmo, não é? Aí a empregada que acha que está ganhando pouco lá na casa onde ela trabalha fazendo faxina, alguém diz para ela assim, olha, você foi oprimida, você não está recebendo tudo que você tem direito. Se você botar o seu chefe na justiça, ela fala isso mesmo, né? Estou sendo oprimida, é verdade. Estou sendo oprimida. Ela é convencida de botar o chefe dela na justiça para ela ganhar um dinheiro. Essa é a sociedade que estimula o quê? Senso de autocomiseração. E sabe o que acontece? Que é totalmente antibíblico. Os chamados oprimidos se ensoberbecem. Porque nessa história ninguém reconhece as próprias faltas. Olha que interessante. Um tempo atrás me surpreendi, Diego, com uma reportagem que foi feita com alguém que estava no governo britânico. E um americano disse assim, então agora que estão tendo algumas mudanças sociais, o que o governo britânico está pensando em termos de restituição por tudo aquilo que aconteceu com a escravidão dos negros? Aí a resposta dessa mulher, que era membro do staff lá,
foi genial. Ela disse assim: então, nós damos graças, nós agradecemos o fato dos britânicos terem lutado pela libertação de escravos. Eu acho que se a gente tivesse que voltar na raiz do problema, a gente teria que ir lá para os negros que escravizaram o seu próprio povo e venderam para os brancos. Aí o repórter que perguntou ficou sem saber o que falar, né? Porque ele não tinha pensado que tem pecado espalhado pelo problema. Que escravidão, quando teve no Brasil, não teve só pecado de branco, teve pecado de negro também. Mas esse tipo de coisa não é falada. Por quê? Porque na hora que você vai lutar pelos seus direitos, você enxerga as falhas alheias dos outros, nunca as suas próprias. A vitimização joga a culpa apenas para um dos lados e fomenta o direito dos oprimidos. Então, um outro problema que me preocupa é a institucionalização do mal. Você já percebeu como você, até você, pastor, eu sou crente, pastor, graças a Deus essas coisas, estou imune a essas coisas. Tá, não. Você usa uma linguagem que já está tão comum na nossa sociedade, que você fala assim: o problema é o sistema, pastor. O problema é o sistema. A gente usa linguagem de racismo estrutural, corrupção sistêmica. Aí você fala assim: pastor, o que está de errado com isso? É que a gente acabou de despersonalizar o problema. Antigamente a gente falava que alguém errava, então esse alguém tinha que pagar. Mas como é que você cobra do sistema? O sistema vai para a prisão? O sistema paga por suas culpas? Não. O sistema se arrepende? Não. O sistema não faz nada disso. O sistema não é pessoa. Esse é um jeito muito interessante de despersonalizar, mas de dizer que é um problema que exige uma revolução sistêmica e social. Veja, isso é totalmente contrário ao espírito da Escritura. Eu digo que é contrário por quê? Porque a ideia de romper estruturas nem combina com o Novo Testamento. Quer ver uma das coisas chocantes? Quando Paulo escreve uma carta para um dono de escravos, chamado Filemon, em nenhum momento ele diz assim: que absurdo, hein, Filemon? Um cara crente como você ter escravo? Em nenhum momento ele diz isso. A gente até gostaria que ele dissesse. Afinal de contas, nós estamos no século 21, né? Ninguém pode jamais defender alguma coisa dessa como sendo legítima. Mas ele não diz isso. O que ele diz é: como é que você, como cristão e dono de escravos, deve viver de forma que o seu escravo não pareça propriedade sua, mas sim o seu irmão. E como é que o seu escravo se porta honrando você, ainda que ele saiba que diante de Cristo não há escravo nem livre? Mas perceba, a estrutura social não foi quebrada, não houve proposta de rompimento com isso. Então, estou explicando a vocês como a visão de justiça social, de reparação, de conserto, de quebra das estruturas sociais para refazer uma nova sociedade, ela nem combina com as Escrituras. Esse conceito é contrário ao que as Escrituras colocam. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: meu desejo ao levantar tudo isso é para mostrar a você que muito do discurso de justiça social é convincente, porque as coisas que nos convencem, elas nunca vêm vestidas de mentiras somente. Elas trazem momentos e verdades. Momentos em que você fala assim: uau, realmente faz sentido. Mas elas cativam assim, elas só podem cativar assim. Na verdade, Satanás, que é um enganador, só consegue promover engano assim. Lembra, pecado nunca vem em neon dizendo pecado, pecado. Nunca vem assim, né? Você fala: opa, eu não, Senhor, me livra. Não, não vem assim. Vem assim: cadê o seu direito? Você merece um pouquinho de descanso, de alegria. Vem assim, você fala: poxa, é verdade, tive um dia difícil, um dia duro, batalhei, foi suave. É assim que ele cativa, né? Então, não é diferente quando a gente fala de coisas sérias sobre o nosso papel numa sociedade com injustiças. Mas o meu objetivo nessa primeira palestra foi mais chato do que de amanhã. Hoje eu só estraguei o bolo. Cheguei e pisei em tudo. Porque eu aprendi que, por vezes, para a gente construir algo saudável, a gente primeiro tem que destruir. Biblicamente é assim. Quando os reis tiveram que reformar uma nação contaminada por idolatrias,
Eles primeiro tiraram os utensílios pagãos do templo, para depois recolocar os utensílios consagrados pelo Senhor. Vida de santificação é assim, inclusive da mente. Eu e você, por vezes, temos que passar por uma asepsia da mente. Você tem que limpar sua mente de contaminações e dizer: puxa vida, pastor, eu falava assim, achava que as coisas eram desse jeito. E a gente precisa achar uma maneira bíblica de falar sobre justiça, sociedade e nosso papel como crentes. Eu vou tentar fazer um pouquinho disso amanhã. Então, a esperança é a última que morre. Fica para amanhã o objetivo de construir em cima daquilo que eu destruí hoje. Eu quero orar especificamente para uma coisa, e eu vou explicar. Eu quero orar para que Deus dê a gente o entendimento de que na vida cristã, quando um pastor fala sobre coisas negativas, ele não tem que ser o pastor bom porque ele cospe fogo. Tem crente que gosta de apanhar, sabe? Gosta de pregação chicote. Nossa, o pastor arrebentou hoje. Nossa, acabou com nós. Né? Aquela pregação que só batendo. Não é isso, tá? Só que na vida cristã, a gente frequentemente mostra o nosso erro, o nosso pecado, para que a gente seja acordado para a nossa necessidade do Evangelho. Inclusive na transformação da nossa mente, da necessidade do Evangelho. Então, sempre funciona assim. A gente precisa expor aspectos negativos para que depois a gente venha substituí-los por santos hábitos. É assim que funciona na pedagogia bíblica. Então, se você pegar Efésios 4, fala assim: irai-vos, mas não pequeis, e não deixa se pôr o sol sobre a sua ira. Fala: aquele que falava palavras torpes, não fale palavras torpes, antes apenas aquilo que edifica. Percebe? Ele sempre fala do negativo primeiro, depois do positivo. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe e venha socorrer o necessitado. A Escritura, ela tem essa pedagogia. Ela destrói o erro para depois construir aquilo que é santo. Eu espero que você tenha desejo de amanhã pensar comigo sobre como construir uma visão mais bíblica. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos um pouco da sociedade, daquilo que tem sido ensinado com respeito às aspirações humanistas de uma sociedade melhor. E os homens têm sido tão perspicazes e tão sagazes, que linguagem bíblica é colocada no meio, que a tua palavra é equiparada a essas aspirações humanas. E muitos crentes têm sucumbido e têm achado que esse é o caminho, que esse é o nosso enfoque, que é isso que nós deveríamos fazer. Pedimos que o Senhor nos desperte primeiro para o erro. Se há pessoas aqui que se sentiram incomodadas pelo que foi dito, Senhor, não permita que eles se ofendam pela minha fala, mas que eles sejam contristados e conduzidos a pensar que talvez o que eles achavam que era bíblico não era. Concede a eles a humildade de reverem suas posições. E dá isso para a gente em todas as áreas em que nós precisamos de crescimento. Limpa a nossa mente daquilo que é ruim, daquilo que não reflete tua palavra, e coloca nela aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que é bíblico. Pedimos que o Senhor nos ajude na renovação da nossa mente. Oramos em nome de Cristo. Amém.